Vamos lá. Gente, tem um levantamento da Paraná Pesquisa e um dos cenários, nós vamos avaliar apenas um cenário aqui, porque lida com a gente, lida com o estado do Paraná. Em um desses cenários, que é estimulado, o governador aqui do Paraná, Ratinho Júnior, aparece em quarto lugar. O Ratinho Júnior foi reeleito com uma votação recorde e altos índices de aprovação. É isso, esse é o cenário do governador aqui no estado, certo? Pois bem, quando nós vamos para pesquisa, Paraná Pesquisa fez uma pesquisa bem ampla no país todo, entrevistou um monte de gente, foi feita entre os dias 24 e 28 de janeiro, em todos os estados brasileiros, também no Distrito Federal, e aí todos os números que a gente passar aqui, a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos lá. Nesse cenário específico, que a gente está fazendo um recorte para fazer uma avaliação sobre as possibilidades do governador Ratinho Júnior. O Lula lidera com 37,4%. Depois vem o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 17,4%. Em terceiro lugar vem Ciro Gomes, eterno candidato à presidência da República, com 10,3%. E aí, em quarto lugar, aparece o governador do Paraná, Ratinho Júnior, com 6,2%. Aí depois vem Romeu Zema, com 5,8%, que é governador de Minas. Depois o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 2,1%. E o governador do Pará. O que é interessante aqui, fora o Ciro, que é um eterno candidato, nesse cenário pelo menos, Marcelo, foram colocados aqui governadores do estado de São Paulo, governador do Paraná, o governador de Minas Gerais, o governador de Goiás, governador do Pará, todos eles aqui no mesmo pacote, rivalizando com o atual presidente Lula e rivalizando com, vou chamar de eterno candidato à presidência, o nosso, vou chamar de querido, Ciro Gomes, a simpatia Ciro Gomes. A simpatia Ciro Gomes. Ô Marcelo, quais são as reais possibilidades do governador se embrenhar numa candidatura presidencial? Eu acho que tem um chão muito grande aí, mas ele consegue, viu? Ele tem um nome, só o fato de já estar aparecendo aí logo depois do Ciro significa que ele tem muita coisa para ganhar ainda. Mas o pai tem influência sobre isso? Tem, o nome tem. Infelizmente tem. Eu digo infelizmente porque são dois profissionais totalmente diferentes, né? Mas o nome tem, pesa muito. Ô Vitor, vou te ouvir. Eu sei que esse é um tema que você é afeito. E aí eu queria saber de você, existe real possibilidade do governador terminar o mandato e ser candidato à presidência ou não? Porque existe uma eleição suplementar, existe também depois lá uma vaga para o Senado. Todas essas possibilidades se avizinham para o governador. Será que não é prematuro demais a gente começar a pensar nele como presidente da República, candidato à presidência da República, ao invés, por exemplo, de uma cadeira no Senado, onde ele garante 8 anos de mandato, e aí, naquele intervalo, onde ele não perde o mandato, ser o candidato à presidência? Eu acho que é prematuro sim, Paulo, e até acredito, né, claro, uma opinião pessoal minha, que ele não será candidato a presidente em 2026. Acho que ele fará esse caminho que você citou, né? Tentará concorrer a uma cadeira ao Senado. A gente lembra que na próxima eleição abrem 2 cadeiras, né? Então a possibilidade dele ser eleito para o Senado é quase que 100% garantida. No Senado, com um mandato de 8 anos, ele vai ter a possibilidade de formar uma base política ainda maior para aí sim, né, na eleição de 2030, ele tentar alçar esse voo. A gente lembra, inclusive, né, que o Brasil continua com esse cenário bastante polarizado nessa disputa entre Lula e Bolsonaro. E na próxima eleição, né, caso ocorra do presidente Lula ser candidato à reeleição, em 2030 ele estaria fora do baralho, não poderia ser candidato. Esse seria um caminho um pouco mais limpo. O Paraná está num cenário bastante privilegiado, né? É o estado do Sul hoje com mais protagonismo. Durante muito tempo, o Rio Grande do Sul foi o estado mais protagonista aqui na região sul do país, mas com toda a questão dos problemas financeiros que teve nos últimos anos, acabou perdendo esse protagonismo do Paraná, e vai muito bem economicamente. Acho até que esse cenário eleitoral para o Ratinho Júnior seria um pouco mais positivo caso os eleitores dos outros estados conhecessem mais um pouco o trabalho que é feito aqui no Sul. Não acho que o trabalho que é desempenhado aqui no Brasil chegue com tanta força midiática nos estados do Norte, Centro-Oeste, por exemplo. Então, são números que ainda são muito prematuros.
O que me chama a atenção nessa pesquisa, né, como vocês já pontuaram meio bem, é a questão do Ciro Gomes estar aparecendo em terceiro lugar. Acho que ele não tem mais toda essa força, esse protagonismo político para estar tão bem colocado numa pesquisa dessa forma. Regiane, eu quero te ouvir. Eu gosto da presença do Ciro Gomes, né? O eterno candidato, eu achei ótimo. Isso e realmente a gente está tão acostumado a ter ali, e logo vai aparecer a Marina, né? Que também faz. Parece folclore já, né? Exatamente. É tipo de folclore. Se não tiver ali, não tá o quadro completo. Até admiro ele, né? Esse foco, essa determinação do Ciro Gomes em se tornar presidente da República. E tem uma certa curiosidade como ele seria como presidente. E é bacana, o Ciro é bom nos debates, que ele dá um molho, né? Ele dá um então, molho. exatamente. Sem ele não tem graça. Os debates são incríveis. Então, assim, dentro disso tudo, a gente acaba conhecendo um pouco, porque ele é pimenta e ele consegue arrancar dos outros candidatos. Podia chamar ele para a bancada aqui, ó. Podia chamar, deveria, eu gostaria. Deixa eu fazer isso. Gostaria. Vou fazer aqui uma meia-culpa, não sei se é essa palavra, mas convidamos Ciro já nos últimos tempos muitas vezes para a bancada. Infelizmente, nunca conseguimos alinhar a agenda. Mas tomara que um dia dê certo e que ele esteja Mas agora nós temos novos voos no aeroporto. Exatamente. Quem agora sabe? sim, Regiane, eu quero te ouvir do governador. O caminho do nosso governador. Você acha que é para já? 26? Eu acredito nessa aposta de 2026, sim. Acho que ele tem construído. Né? Entra, claro, óbvio, na questão de que muitos não gostam e muitos gostam, né? Como tudo é e como sempre é para absolutamente tudo na vida. Mas o Ratinho vem fazendo uma boa construção. Vou repetir a minha fala. Ele é um cara jovem e tem muitos presidentes pelo mundo aí na mesma faixa etária, desenvolvendo ações muito interessantes, porque a gente mudou mentalmente, as situações mudaram, as necessidades mudaram. Né? Então, tendo essa visão completamente diferente das necessidades para o povo, é o que está fazendo diferença, inclusive para o nosso estado aqui. Tá? Você amplia essa questão. Então, eu acho que ele vem, sim. O pai faz força, sim. Né? Carrega o nome, sim. Tem dinheiro o suficiente também para bancar uma campanha a nível nacional, que vai ter que ser pesada para encarar essa galera que está aí já muito forte dentro do poder. Ele tem o que apresentar. Quando a gente chega dizendo que o nosso estado já tem alavanca o PIB, né? E que você tem uma faixa de crescimento, você já traz isso daí que você coloca. Aqui. Para um personagem político como o Ratinho Júnior, que é o nosso governador, ser candidato à presidência da República, não tem que ter unanimidade no estado, a aprovação não tem que estar lá acima dos 80%? Mas então a gente pega as avaliações das últimas pesquisas com uma certa interrogação ou não, como a gente colocou aqui, em relação às próprias pesquisas, ele sempre esteve muito bem posicionado. Né? O que a gente coloca muito aqui, a bancada coloca, Maringá não recebe muita coisa em relação do Ratinho, sei lá, fica nisso daí, mas muito centralizado aqui em Maringá. Quando a gente faz essa abrangência, nível de estado, tem sim muito desenvolvimento e muito acolhimento do Ratinho. Tem. Eu sou da região mais para baixo ali, vejo como as pessoas reagem, vejo a força que tem. Por isso, eu acredito que ele, sim, vai construir um nome suficiente. Se ele vai ganhar, é uma outra coisa. Mas que ele tem a capacidade de chegar lá e se posicionar muito bem. Tem, sim. É uma boa alternativa, né? Você vai ter o Lula novamente, provavelmente ele pode tentar a reeleição. Exatamente. Diz que não, mas quiçá. E o Ratinho seria outra opção mais viável aí, um nome novo também para muita gente do Brasil inteiro.